Mas eu começo com o nosso Amor Exigente, nosso momento especial. Essa instituição maravilhosa que não tem fins lucrativos e que tem trabalhado lindamente com os grupos de auto e mútua ajuda semanalmente. São só 2 horinhas e muita transformação, né? Amor Exigente está espalhado por vários lugares deste planeta. A gente teve o privilégio de conhecer a turma da Itália, a gente sabe que tem no Uruguai, que tem em Israel, aqui no Brasil em praticamente todas as cidades. E hoje a gente vai conversar com Luiz Fernando Calduro, que é diretor de Amor Exigente, via Skype, com uma voluntária que está em Florianópolis, que é a Thaís Meirelles. E olha, eu recebo tanto o Luiz Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Com muito carinho. Pode sentar daquele ladinho. E a Thaís, via Skype. Vamos abrir o Skype aqui para ver a carinha da Thaís, que está lá em Florianópolis. Enquanto não abre, olá, como vai, Thaís? Tudo bem? Eu estou ótima, cada vez melhor. E você, Cláudia? Eu estou bem, cada vez melhor também. Muito bom vê-la. Fique à vontade aqui entre nós, tá bom? Viu que ela deu a resposta Obrigada, certa, né? A Luiz pergunta Fernando. cada vez melhor, não é um compromisso que a gente assume, É Cláudia. isso que eu ia te perguntar. Essa resposta não é uma resposta que tem gente que fala assim, mas eu não estou cada vez melhor. Não é falsa, é comprometedora, é isso? Isso mesmo, é um compromisso e Dona Mara nos ensina que quando você não está bem, você diga, eu estou tentando ficar cada vez melhor. E esse melhor é aos poucos. Padre Haroldo cantava para nós, melhorando, 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 melhorei. É devagarinho, não é? Saudades de Padre Haroldo, né? Maravilhoso, né, gente? Mais um grande exemplo. Você sabe que eu sou muito grata, né, de ter conhecido o Padre Haroldo, de ter tido o privilégio de conviver com ele aqui. A gente teve vários momentos e é uma inspiração para a minha vida. Deus é bom, né? Deus é muito bom conosco, em especial com toda a família de Amor Exigente, porque Padre Haroldo continua presente, continua sendo nosso presidente de honra e nós temos um grande amor por ele. Eu vou me permitir, Cláudia, antes da Thaís começar a nos ensinar coisas bonitas que ela sabe, falar do primeiro webinar da Federação de Amor Exigente. Nós estamos muito chique, né? O que é o Então, webinar? eu não sei também, Cláudia, mas é um curso que nós vamos dar de 3 horas, no sábado, dia 22. E o Tiago, que é o nosso Diretor de comunicação? diretor de comunicação. Não, ele não é o diretor de comunicação. O diretor de comunicações é o Antônio. Ele é o nosso coordenador de comunicações ali, que faz a nossa revista. E a Tininha, os dois estão esperando para abrir as inscrições o momento que eu desse aqui a notícia em primeira mão no seu programa. Olha que máximo, Então, muito as obrigada pela inscrições honra, vão né? começar agora, daqui um minuto ou 2, pelo site do Amor Exigente. E nós queremos muito que você esteja conosco. Nós estamos morrendo de saudades da nossa família de Amor Exigente e vai ser uma oportunidade esse webinar. Então, é um curso online de capacitação de novos voluntários e reciclagem dos voluntários atuais do Amor Exigente. Venha, será ótimo, 22 de agosto, as inscrições abertas no nosso site. Maravilha. Agora vamos lá, gente. O assunto de hoje eu tenho certeza que vai ser especial, como o Luiz Fernando já adiantou, vamos aprender muito com a Thaís Meirelles, que tem, com o seu voluntariado, ajudado a transformar muitas vidas. Não é verdade, Thaís? Eu tenho a agradecer, né, Cláudia, porque a vida transformada é a minha, a da minha família, do meu filho, essa relação. Amor Exigente chegou na minha vida quando meu filho tinha 3 anos de idade e naquela época eu não disse sim. Eu achei que não fazia sentido. E depois, 12 anos depois, eu voltei para o Amor Exigente, cheguei lá sem entender muito bem aonde eu estava indo e ali cheguei e fiquei para sempre, porque a vida transformada é a minha, Cláudia, sem a menor sombra de dúvidas. O que é uma vida transformada, Thaís? Quando você fala uma vida transformada é a minha, o que você está querendo dizer com isso? O Amor Exigente, para mim, Cláudia, ele é um programa de qualidade de vida emocional. E a partir do momento que eu pude compreender, sentir os princípios, compreender cada princípio na minha vida, eu vou me transformando numa nova pessoa. Nós nos transformamos numa nova pessoa todos os dias, né, Cláudia? Mas o Amor Exigente, ele é construído tão lindamente
na estrutura dos princípios, né? Os princípios nos trazem uma ordem, que se nós vivenciarmos cada princípio, nós vamos compreendendo o que é capaz de estruturar. Então, eu sou uma apaixonada, né? O Luiz Fernando sabe, ele diz é uma apaixonada, eu também sou uma apaixonada pelo amor exigente, porque nos traz essa oportunidade de ressignificar a nossa vida. E eu digo transformada, Cláudia, principalmente porque eu pude acolher o ser humano que eu sou. Imagine você, eu fui uma mãe aos 19 anos. Qual era a minha maturidade nessa maternidade? Nenhuma. E eu pude, através do amor exigente, acolher a mãe que eu fui, e entender quem eu era, compreender a minha relação, e eu me transformo todos os dias. Então, eu entendo que sim, se nós nos permitirmos sentir, o amor exigente transforma. Perfeito. Quando você fala que a partir do amor exigente você conseguiu compreender quem você foi, quem você é, isso significa libertação de culpa? Você, antes de amor exigente, carregava algum tipo de culpa? Eu te pergunto já sabendo a resposta, porque eu acho que todas nós, mulheres, andamos carregando culpas pela vida, né? Com certeza, Cláudia. Inclusive, não foi por acaso, eu cheguei ao amor exigente no mês de julho, no nosso princípio libertador, que é exatamente quando nós vamos aprender a nos relacionar com a culpa. E quando eu cheguei no amor exigente, eu fiquei tentando entender o que eu estava fazendo ali, porque eu fui, uma amiga muito querida me indicou, me caminhou, meu filho na época com 14 anos estava com um comportamento bastante inadequado, e eu em momento algum pensei na droga, eu não pensei na droga. E aí lembro, Serginho, nosso coordenador regional aqui de Florianópolis também fala, às vezes você não tem a droga na família, mas está com uma droga de família, uma droga de relacionamentos e tal. Então, realmente, eu pude ver ali a oportunidade de me acolher como mãe, como ser humano, e então começamos a trabalhar. Inclusive, foi muito lindo, porque antes dessa reportagem, eu conversei esse fim de semana com meu filho e falei, nossa, olha, eu fui convidada a estar com a Cláudia, o Luiz Fernando, como chega isso para você? E ele falou, mãe, tá tudo bem, né? Porque eu acho ele um grande cara, sabe, Cláudia? Porque ele estava na adolescência, como fala o capítulo do livro da Dona Mara, o que é o amor exigente, quando ele fala dos sinais de alarme. E nós estávamos ali. E nós não paramos para crucificar ninguém. Nós nos identificamos na tomada de atitude do amor exigente. Qual é a atitude que essa família precisa tomar? E muito legal, viu, Cláudia? Existe uma história muito bacana. Meu esposo e eu, na época, namorávamos, né? Era o nosso segundo relacionamento. Então, nós temos mais tempo de amor exigente do que de casados, Cláudia. Olha, que máximo. Então, vocês se conheceram com amor exigente? Nós namorávamos. E aí, o meu filho, como um bom adolescente, né? Com os comportamentos inadequados de um adolescente, seguindo todos os caráteres de um adolescente. E aí eu disse, olha, me convidaram para ir lá num grupo. Ele falou, então vamos. E aí fomos nós três. Então eu me lembro que chegamos em julho e nós nos casamos dia 23 de setembro. Entendi. Mais tempo de amor exigente do que de casado, né? Do que no de casamento, casado, o amor exatamente. exigente também é transformador, não é, Thaís? Acho legal a gente falar um pouquinho sobre isso, porque tem muitas mães que querem ajudar seus filhos, acabam se ajudando, mas acabam ajudando o relacionamento também. Para você foi assim? Sim, porque nos trouxe muitos dados de realidade, né, Cláudio? O amor exigente, ele nos traz esse sentir de ser humano, de compreender que muitas vezes os meus recursos são limitados, que eu não sou um super-herói, aprender sobre a relação da codependência, essa coisa de cuidar da vida do outro, né? Parece que eu só tenho função quando eu estou cuidando do outro. Eu tive que olhar e olho até hoje para isso, para esse meu comportamento. Então, a questão do princípio influenciador, de você realmente olhar o seu comportamento e perceber isso dentro da relação. Então, nós temos, eu digo hoje, aí saindo do núcleo familiar, o nosso pequeno núcleo, melhorou muito a qualidade de vida da nossa família, minha família por minha parte de família e raiz cultural, e do meu esposo, que aliás são raízes culturais bastante
bastante diferentes. Meu esposo é japonês e eu sou metade italiana e metade alemã, então você imagina quanta raiz cultural existe nesse casamento. Realmente, e aí esse respeito que a Amor Exigente nos ensina a ter faz toda a diferença. Thaís, eu vou abrir a conversa para os nossos telespectadores, tá? Vou liberar o WhatsApp e aí vou te pedir 2 minutinhos, a gente volta contigo e com o Luiz Fernando, tá bom? Obrigado, Cláudia. Olha, é 11 9 50 45 18 40. Se você quer perguntar algo, se você também está precisando de uma transformação de vida, se você também quer aprender com Amor Exigente, agora é o momento. Pode mandar, pode abrir o seu coração e já já a gente tem aqui os nossos convidados para te ajudar com a resposta. Agora vamos de volta aqui com o Luiz Fernando e com a Thaís via Skype e com você que está em casa, que já mandou a sua pergunta, que já abriu o coração. Se você ainda não fez isso e está precisando, é bom a gente esvaziar às vezes, né? Então aproveita, você não precisa se identificar, conta a sua história, bota pra fora. Quem sabe você tem um retorno aí que possa fazer diferença, que possa te ajudar. Essa é a nossa intenção aqui, né? Ajudar. Essa é a intenção do Amor Exigente semanalmente, não é, Cláudia? Falando nisso, tem reunião hoje, né? Tem nas nossas reuniões online, que estão lá no nosso site, os links. Elas acontecem segundas, quartas, sextas e sábados, as nacionais, mas os grupos continuam atendendo nos seus horários habituais, via online. Fantástico, Cláudia. E é isso que você estava dizendo, a pessoa chega para partilhar, é bem acolhida e aí ela sente que ela pode colocar para fora aquilo que está incomodando, ninguém vai julgar. E às vezes a pessoa pode, através de um retorno ou de uma indicação do nosso programa de Amor Exigente, começar essa transformação que a Thaís está falando para nós. Perfeito. Podemos liberar aqui as perguntas? Na tela, então vamos acompanhar. Primeira delas, eu estou enfrentando problemas com a bebida. Não consigo parar. Estou com depressão também. O que eu faço? Já fui a psiquiatra e nunca consigo fazer o meu tratamento até o fim. Olha que coisa boa da gente ouvir e poder ajudar, hein? Você dá um retorno para ela? Sim. No caso, é uma dependente química, não é? E que muitas vezes a dependência química começa por causa de uma depressão ou de alguma comorbidade, como os psiquiatras chamam. E no Amor Exigente, Cláudia, a gente vai resgatar a nossa autoestima. Eu gostei tanto quando a Thaís contou que ela pôde resgatar aquela mãe que ela foi aos 19 anos, aceitar aquela mãe, acalentar aquela mãe. Então, o Amor Exigente faz isso conosco. E aí, com certeza, a depressão vai abaixando, porque o grupo também está apoiando semanalmente. E aí vai encontrar recursos, em especial com outros dependentes químicos, que vão contar como lidaram com o alcoolismo. E aí vai surgindo a mágica de dia após dia, meta após meta, conseguir as transformações que a Thaís se referiu. Você sabe que eu costumo dizer aqui para a turma que assiste ao programa que a autoestima a gente pode ir mudando através de boas atitudes, de boas escolhas. Então, escolha estar no Amor Exigente. Só o fato, presta atenção, de você falar assim, eu escolho, eu vou participar, já vai te dar, assim, uma força, sabe? De você falar, puxa vida, fez uma coisa boa, tomou uma boa atitude. Isso vai fortalecendo a nossa autoestima. Thaís, você quer dar um retorno também? A Dona Mara sempre nos fala, né, Cláudia? Nunca fique sozinho, procure ajuda. E o grupo, ele acolhe, né? É um ninho amoroso e um lugar seguro para você trazer os sentimentos. Então, muitas vezes nós ficamos sozinhos em alguma dor, em alguma dificuldade, e estar no grupo é profundamente acolhedor. Não fique sozinho. Perfeito. Tem grupo de sobriedade online? Online, às quartas-feiras, às 20 horas, no amorexigente.org.br/online, você vai ter o link e vai estar lá conosco. Então, quarta-feira, não deixe de participar, tá bom? E é um dia de cada vez, só por hoje, fica sem beber, só por hoje. Amanhã você faz de novo. E quarta-feira você encontra a turma lá no grupo de Amor Exigente. Próxima pergunta e participação na tela, vamos lá. Estou muito triste com o meu filho. Ele está bebendo muito e não sei mais o que falar para ele. Oh, a gente tem aqui, olha, pais amorosos e exigentes que podem te ajudar. Thaís, o que ela pode falar para o filho dela? Então, vou falar como Thaís, né? E eu acredito na tomada de atitude.
O que eu percebo da minha história é que quando muito falei, pouco fiz e pouco funcionou. Então, o que eu aprendi no Amor Exigente através das metas foi compreender quais eram as atitudes que eu era capaz de tomar para que pudesse fazer acordos e aí sim verificar o que acontece. Porque muitas vezes a fala, no momento do uso, o nosso ente querido, ele não está ouvindo. Né? A pessoa que está alcoolizada ou está no uso da droga, ele não está conseguindo acessar o seu sentir. Então, eu não acredito muito nessa comunicação de fala pontual neste momento. Eu acredito sim da tomada de atitude do amor exigente. Mas lembrando, nós temos que tomar atitudes de acordo com aquilo que damos conta de sustentar. Não adianta eu prometer algo e fazer algo que eu não vou sustentar num comportamento que é meu. Perfeito. Como, por exemplo, Luiz Fernando, o que Perdas, é Cláudia. fazer alguma coisa que a gente consiga sustentar? Causar perdas para o dependente químico. A droga dá prazer, o álcool dá prazer. É engraçado, segunda pergunta que fala sobre álcool. Eu acho que nessa pandemia o álcool está muito presente. Não, isso é estatístico, cresceu muito. As indústrias que estão ligadas ao álcool, as lojas, eles tiveram um crescimento muito grande agora na pandemia, infelizmente, né? Mas para esta nossa telespectadora em especial, você reparou que ela começou a fala dela como eu estou muito triste. E aí ela começa a contar a história dela. É claro que nós não vamos querer que ela esteja muito contente com o uso e abuso da substância na casa dela. Mas ela não precisa ficar triste. Ela pode tomar uma atitude de ir melhorando o comportamento dela para que ela não seja mais uma pessoa adoecida dentro do núcleo familiar. Então, se ela não se mostrar triste, se ela se espiritualizar, se ela puder ser um apoio para o familiar dela, isso vai ser muito positivo. Lembra-se do Ronaldo e da Ana Luísa falando de famílias terapêuticas? Família terapêutica é assim, alguém tem que estar bem. E a gente muitas vezes pode conseguir ficar bem dentro de um grupo de amor exigente. Tá, mas eu ainda queria que você exemplificasse, porque eu imagino que tem a gente agora pensando assim, é isso que eu tenho feito. Eu tenho ido à igreja, eu tô com ele o tempo todo que ele tá bebendo, eu tô dando sorriso, eu tô achando tudo legal, porque eu tô bem. Né? Não é isso que o Luiz Fernando está querendo dizer. O que você está querendo dizer, Luiz Fernando? Eu estou querendo dizer que nós estamos no mês da crise. E uma crise bem administrada dá a possibilidade de uma mudança positiva. Por que a telespectadora está triste? Porque ela recebeu uma crise, o outro está bebendo e ela entrou em crise. Então, ela tem que transformar esta crise para o outro, causando perdas. Então, se o indivíduo está faltando no trabalho, se ele está tendo agressividade, quebrando as coisas dentro de casa, não cooperando dentro de casa, o familiar tem que começar a não aceitar mais isso e, desta maneira, através dessas pequenas crises, possibilitando que o outro faça a mudança do comportamento dele. Então, é claro que se ele está quebrando as coisas e você fica passivo, ele vai continuar quebrando. Então, se ele quebrar, você não repõe, você exige que ele reponha, entendeu? São coisas assim no dia a dia que nós vamos propondo e a gente vai conseguindo reestruturar a nossa vida. O meu filho, por exemplo, Cláudia, quando ele estava em uso, ele foi perdendo. Ele perdeu o direito de usar o carro da família, ele perdeu o direito de ter a chave de casa, porque ele entrava e saía a hora que ele bem entendia. Ele perdeu depois o direito do uso do computador, depois ele perdeu o direito de usar o seu próprio quarto. Eu coloquei o colchão dele na lavanderia para ele dormir. Foram muitas perdas e muitas crises que nós fomos colocando para que a pessoa pudesse entrar naquela balancinha. Prazer da droga e desprazer do que ela está causando. Das consequências. Porque se o prazer da droga só está causando consequência ok, porque ok. Ah, mas é que ele está me vendo triste. Isso, na hora ali, ele não está nem percebendo, né? Porque o dependente químico também perde essa possibilidade da empatia, né? Agora, você falou que o importante é a pessoa estar bem.
Eu fico imaginando que a hora que você coloca esses limites duros, né? Porque assim, você falar para um filho que sempre teve direito de usar o carro da família, que ele não vai mais usar, isso machuca. De que ele não vai ter a chave de casa, isso machuca. Como é que você se manteve bem? O que é se manter bem? Então, manter-se bem é ter ao lado um grupo de apoio que diz que isso vai dar certo. E ter exemplos de pessoas que estão no grupo e que para aquelas pessoas isso deu certo. Então, isso é realmente esperançador, porque se você está triste, se você está depressivo e você não está vendo um fim, né? Uma luz no fim do túnel, quando alguém vem te contar que passou por isso, que venceu, que deu certo, a gente fica animado de fazer aquilo. Perfeito. Faz sentido para você também, Thaís, essa história? Me acolhe, eu tenho uma história similar. Nós tínhamos alguns acordos quando... Eu sou de amor exigente desse Brasil, viu, Cláudia? Eu comecei no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, depois fui para São Paulo. E aí, chegada em São Paulo, nós tínhamos alguns combinados com o meu filho. E um dos combinados era que se ele não usufruísse do que nós estávamos... Se ele não pudesse usufruir com o que a gente oferecia, ele iria para uma escola interna. Ele conseguiu, em junho está reprovado. E aí, combinado não custa caro. Então, mandamos para a escola interna. Muito bem, ele conseguiu ser expulso da escola interna. E aí, dali, nós dissemos, se voltar para casa, ele ganhou o prêmio, porque o comportamento inadequado de ser expulso foi premiado com volta para casa. E aí, ele foi para uma outra escola interna, direto. E, Cláudia, quando você fala que dói na mãe, dói, Cláudia. Eu perguntava pro meu marido assim, quantos quilômetros deu de tal cidade a tal cidade? Ele falou 300. Eu chorei 300 quilômetros, mas eu mantive o meu comportamento, que foi, você... vai arcar com tudo aquilo que foi combinado. Então, isso dói nos pais. Isso realmente, assim, você não fica feliz de colocar o colchão na lavanderia, né? Com certeza, pergunta para o Luiz Fernando, a gente sabe. Mas essa tomada de atitude é que faz a diferença. E sim, quando nós encontramos alguém no grupo que diz que tomou uma atitude, e você olha aquilo e fala, ok, e não quer dizer que a atitude que o outro tomou serve para minha casa. Quando eu falo assim, veja que atitude você pode sustentar, porque cada um tem uma história e vai dar conta de tomar algumas decisões ou não. O que eu não posso fazer eu faço acordos combinados e aí quando a coisa fica difícil eu falo, não, então deixa pra lá. Aí eu tô passando uma mensagem completamente errônea, que é assim, continue com o seu comportamento inadequado que tá tudo bem, eu não mantenho minha palavra mesmo. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá, na tela. Tô gostando desse programa, hein? Estamos aprendendo muito, que coisa maravilhosa. Deixa eu ver se tem aqui. Tem um filho que está usando maconha e não sei o que fazer. Ele me garante que é só usuário, mas minha esposa está muito preocupada. Descobrimos em novembro de 2019 e o mesmo informou que já fuma desde 2014. Conheço alguém que teve o mesmo problema que você, né, Luiz Fernando? Sim, vejam, os pais demoram bastante para descobrir mesmo. Começou em 2014, só em 2019 que a família foi tomar a pé. E a maconha é uma droga amotivacional. Ela causa no indivíduo um marasmo, ele não produz aquilo que ele poderia produzir. Então, é uma droga terrível que pode, desde que a pessoa tenha dentro de si o gene da esquizofrenia, desenvolver esquizofrenia, e você não pode, minha telespectadora, aceitar que o seu filho esteja nessa situação. É claro que parar de usar vai depender dele, mas a Thaís e eu colocamos aqui algumas coisas que nós podemos fazer para devolver esta crise que a nossa telespectadora está vivendo para o fumante de maconha. Exemplo, Thaís, o que você, por exemplo, numa situação como essa, com o conhecimento que você tem de amor exigente, faria? Veja bem, eu não estou falando que é o que você, minha telespectadora, tem que fazer. Mas lembra que eu falei hoje no programa, através da vida do outro, a gente pode escolher melhor e errar menos. Fala, Thaís. Então, Cláudia, isso me fez lembrar, inclusive, a minha chegada no amor exigente.
Porque passado muito tempo é que nós fomos nos dar conta que nós nunca paramos para perguntar para o meu filho: oh, você estava usando droga, você estava fumando maconha, você estava... Não, nós pegamos aquele comportamento e fomos em cima do comportamento que estava inadequado. Inclusive, muitos anos depois viemos conversar, e aí depois é que eu fui entender que estava naquela fase do alerta, que era o experimentar, né? Mas, sim, o comportamento era muito inadequado e uma droga. Então, eu vou sempre bater na tecla, Cláudia, da tomada de atitude no comportamento. Não é aceitável, e aí sim, eu sempre converso com as famílias, qual é o comportamento que é aceitável na sua casa? Está claro? Você tem clara quais são as regras da sua casa, o que é aceitável ou não? Porque se nós, pais, não tivermos claro quais são os comportamentos que nós aceitamos ou não, a coisa se perde. Por isso que eu falo que o amor exigente é um organizador da vida, principalmente para os pais. Porque nós vamos para o amor exigente nos fortalecer, compreender onde estamos, o que estamos fazendo, e aí sim ter uma tomada de atitude. Eu, por exemplo, eu respondo por mim, Thaís, usar droga é totalmente inadequado, não é aceitável e não vai rolar, né? Então, quer dizer, isso ficou muito claro. Ok. Luiz Fernando, quer dar um retorno? Eu já falei um pouquinho para essa telespectadora, não é? E é realmente esta coisa que o amor exigente tem como lema: eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Talvez essa seja a principal regra que os pais devam colocar nas suas próprias casas. Na minha casa, eu não aceito o uso de drogas. E isto traz um peso grande para quem está dando esta nova regra, porque também faz com que a pessoa repense os seus próprios hábitos, não é? Aquela famosa cervejinha na geladeira também é uma droga. E se eu estou querendo dar o exemplo, se eu estou querendo dizer que na minha casa não se vai usar mais drogas, eu tenho que repensar alguns comportamentos meus também. Exatamente, que não adianta só falar eu não aceito e não muda nada. Eu não aceito. Né? Tipo assim, não gosto, tudo bem. Não, não aceito mesmo, não está tudo bem, né? E a gente faz as nossas mudanças. Obrigada, Thaís, pela sua participação, muito bom vê-la. Luiz Fernando, muito obrigada. Obrigado também, Thaís. Até o nosso primeiro webinar FEAE, hein? Você e todo o povo aí de Santa Catarina. E olha, se você também quer participar, você que entendeu que não dá para viver só, que tem que estar num grupo, anota aí, amorexigente.org.br, entra lá, veja os links das reuniões. Lembrando que tem toda segunda, quarta e sábado, né? Reuniões nacionais, tem os grupos regionais também. Se você está procurando a sua sobriedade, é na quarta-feira, o grupo de cônjuges no sábado. Hoje tem grupo, hoje deu clique, já entra lá, já pega o link e participe, tá? amorexigente.org.br. Se você quiser informações, através do WhatsApp, é o 1925196555. Muito obrigada. Gratidão a você, Cláudia. Gratidão, obrigada. Thaís. Como é bom pensar naquilo que pode nos levar para frente, cada vez melhor, famílias boas. Nada de viver uma droga de família, porque você não é uma droga de pessoa. Ao contrário, você é uma pessoa maravilhosa. E a gente está falando aqui de exemplos, né? A gente precisa ser exemplo para os filhos. Minha amiga, às vezes você está sendo um exemplo de mulher que não se ama, que não se cuida, que não se valoriza. Como é que você quer que os seus filhos se amem, se cuidem, se valorizem? Seja exemplo.